Saudações, confrade, confreira. Você está na Confraria de Línguas Clássicas e eu sou o professor Hudson Canuto e vou acompanhar você nessa impressionante jornada do aprendizado das línguas clássicas. Estamos na aula 74ª, já a nossa 14ª aula desse nosso curso, dessa nossa terceira temporada do curso de latim. Estamos aqui no Gradus Tertius, vamos fazer dele a lição 21. Notem que as lições do livro não vão de par e passo com o número da aula, porque em algumas ocasiões nós juntamos duas lições que são uma só fábula dividida por Ronay, e não sei bem por qual motivo. Hoje nós vamos para a fábula chamada Duo Calui. E essa, se eu não me engano, essa é a primeira fábula que a gente está usando do Liber Quintus. Parece que a gente não fez. Eu não tenho lembrança de ter nenhum dos títulos do Liber Quintus aparecido. Essa é a primeira fábula que a gente está vendo. É a fábula sexta do Liber Quintus. Então, não se esqueça de fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar para dar relevância a essas aulas. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Como eu disse já, mais da metade das pessoas que assistem às nossas aulas não são inscritos no canal. E isso é um sintoma interessante que eu convido as pessoas a fazerem parte dessa confraria. Estamos entre as páginas 60 e 63 desse material, Gradus Tertius, de Paulo Ronay, e vamos à lição. Essa é a imagem que descreve bem o texto da fábula, Duo Calui, certo? E aqui algo. Isso aqui faz parte importante para a fábula. Agora entramos finalmente na fábula. Eu deixei aqui, acho que 3 versos sem fazer a escansão para a gente fazer junto. Vamos lá, aqui está. Ostendet illi praedam et adiecit simul super voluntas fauit, sed fato invido, e quem spes delucit, ruic querela convenit. Vamos fazer aqui a nossa escansão. Aqui o símbolo a gente já sabe que constitui um pé, né? Aqui uma breve e uma longa. Aqui tanto o I quanto o U são breves, mas veja que a sílaba do U está travada, por isso ela é longa. A diéquite, aqui você tem, olha, consoante e consoante. Então fecha essa sílaba, ela passa a ser longa a sílaba, apesar de o I ser breve. Então aqui a gente já separa aqui. Mas como vai separar o I? Veja, o I, quando antecede uma vogal, ele é um I consonantal, certo? Então aqui é como, digamos assim, é como se fosse um J. Daí vem adjetivo, adjectivo. Isso aqui é um I consonantal. Isso serve tanto aqui no V, o V, que é um V e um U, aqui, na fábula, quando eu peguei a fábula lá do The Latin Library, tanto aqui tem um U, calui. Mas aí a regra que veja como é. Se ela diz assim, se o U vem depois de uma consoante, ele é vogal. Se vier antes de uma vogal, ele é consoante. E aqui como fica? Que ele está depois de uma consoante e antes de uma vogal. Acontece que aqui cada um... Escuta, vocês não estão vendo que eu não estou apontando aqui no calui. Você diz que o U, que é o nome dessa letra, é U, não é V, é U. Diz que o U, antes de uma consoante, ele é vogal. E antes de uma vogal, ele é consoante. E aqui, como é que fica o caso? Acontece que o cal é uma sílaba e o I é outra sílaba. Então, a gente pode pensar que o L tem pouca influência sobre o U aqui para torná-lo consonantal.
Aqui, assim também, o D tem pouca influência sobre o I, porque ele faz parte de outra sílaba, para torná-lo vogal, uma vez que ele faz parte dessa outra sílaba, iect. Tanto que existe o verbo iacto. Adiacto já é outro verbo com a inclusão desse prefixo. Vamos lá. Então, já vimos aí aqui o quinto pé. Aqui, vejam, provavelmente vai ter um Lzão. Vamos contar que ela haverá até o fim, né? Então, ad, etam, aqui a gente faz um, então, 1, 2, 3. Aqui tem outro pé. Osten, outro pé. Aqui vejam, as vogais são todas breves, mas ST fecha a sílaba. ND, aqui o S e o T, duas consoantes antes da vogal, fecha a sílaba. ND, duas consoantes antes da vogal, fecha a sílaba. Aqui dit, ile, aqui é breve. A sílaba aqui é breve. Não está conseguindo encontrar. Selecionar a borracha. Então a sílaba aqui é breve. Ela termina em consoante, mas a sílaba seguinte começa por vogal. E aqui o ile tem duas consoantes, dois L's, então essa sílaba é longa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, não é tão difícil. Ino e dó, aqui a gente já sabe que tem que ser sempre, olha, sílaba breve, sílaba longa. Sílaba breve, sílaba longa, e por aí vai. Sempre o último pé do verso cenário, do cenário jâmbico, o último pé, o sexto pé tem que ser um jambo. Então aqui, ó, ínido, breve e longa. Então aqui um jambo. Aqui, fato ínido. Aqui a gente pode ter um Lzão. É provável que seja uma Lzão aqui. Vamos ver se isso se confirma. Então, eu vou colocar a separação aqui. O sed, fato, como tem uma consoante D e outra consoante F, essa sílaba é longa. Aqui, fauit, tem o T e tem o S, vai ser considerada longa essa sílaba. O A é breve. Aqui eu já noto que pode dar confusão. Porque aqui vai ter um troqueu que parece não fazer parte dos versos do... Mas vamos aqui logo. Então, superum. Aqui tem um problema, porque aqui é breve, aqui o U é breve, o E é breve, e esse U vai ficar longo por causa do V. Então, isso aqui provavelmente é um pé só. Isso aqui é um anapesto, duas breves e uma longa. O oluntas, aqui a gente tem outra. O oluntas, uma breve e uma longa. Parece que ficou, porque tem um, 2, 3, 4, 5, 6. Parece que ficou esse troqueu aqui. Vamos deixá-lo aí. Porque aqui não dava para fazer uma sílaba só, ou aliás, um pé só, porque aqui seria longa. Aqui, fazer um pé só aqui. Uma longa, uma breve e outra longa. Não cabe. Para não fazer essa elisão aqui. Mas vamos deixar assim, desse jeito. Vamos para o último pé. Convenit. Aqui, como é que eu sei que é no presente e não no pretérito? Porque se fosse no pretérito, esse é de convenit, esse é seria longo, mas aqui a gente ia ter um espondeu. E o espondeu não cabe no último pé, por quê?
já não seria um cenário jâmbico. Então aqui tem que ser no presente, porque o pretérito alonga o é venite e o vem, e venite é pretérito, veio. Então, convenite. Lembre-se da regra da penúltima sílaba. Se a penúltima sílaba for longa, a vogal como aqui, inuenite, e não inuenite. Inuenite é que a gente traduz por achar, mas inuenite é ir para, ir na direção de. Aí tem a palavra invenção. Invenção é você achar alguma coisa. Então aqui é um presente, convenite. Vamos continuar a nossa divisão. Então aqui como tem uma consoante e outra consoante, se essa sílaba fica fechada, e aqui a gente tem outro pé. Deixa eu só ajeitar para não ficar tão feia essas. Então, aqui uma breve e uma longa. O nosso jambo, querela, outro jambo, ruica. Aqui essa sílaba vai ser longa, ruica, porque você vê que tem um C e um Q, o que alonga a vogal. Aqui outro jambo, delúcida. Não, acho que essa sílaba, a separação não é aqui. Porque aí ficaria um pé com duas longas e uma breve. Esses aí não faz parte do tipo de verso então a gente vai ter aqui a separação aqui, olha. Breve, breve e longa, que é o nosso anapesto, né? Duas breves e uma longa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vejam, como se dá essa divisão? Com aqueles quadrinhos que apareciam nos vídeos anteriores e que eu estava deixando desde a aula passada, que eu acho que foi da aula passada ou da anterior, não me lembro agora, omiti esse quadrinho da aula. Mas isso é extremamente importante quando a gente vai dividir, ter presente o tipo de verso. Por exemplo, eu fico aqui sempre com alguns papeizinhos que me ajudam a pensar no verso a partir dos pés que são permitidos. Então eu deixo uma listinha com alguns versos que me facilitam, me ajudam na divisão dos pés. Então hoje eu escolhi deixar mais pés para a gente analisar. Eu sei que talvez isso fique um pouco chato, mas é importante entender como isso funciona. Vamos agora à leitura. Duo calui, inuenite calvus forteintri vio pectinem, accessit alter aequer defectu pilis, eia inquit, in commune quodcunque est lucri. Aqui tem outra lisão. Eu costumo marcar com azul, que nem tem nas outras, mas me esqueci de fazer esta. Ostendite illi praedam et adiecit simul, superum voluntas fauit, sed fato invido, carbonem utaiunt protesauro inuenimus, quem spes delucit, ruic querela convenite. Vamos lá, né? Aqui, inuenite calvus forte, intrivio pectine. A palavra trivio vem do trivium. Tem, inclusive, durante a Idade Média, era uma das duas divisões do sistema de ensino formal, vamos dizer assim, que era o trivium e o quadrivium. A palavra trivium vem de tres vias, três caminhos. Aqui seria uma encruzilhada, mas uma encruzilhada de três caminhos. Faz como um T, né? Dois caminhos e mais um. Então, mas aqui talvez o sentido seja de no meio da rua.
Intrívio. Então, vamos lá. Aqui tem um período completo, a gente vai aqui. Um calvo, um careca, encontrou forte, por acaso, no meio da rua, encontrou um careca encontrou por acaso no meio da rua um pente. Aqui o nominativo é pecten, pecten. Infelizmente aqui a gente não tem o pecten. Pecten e o genitivo pectinis. Pectinis. Então, um careca encontrou por acaso, no meio da rua, um pente. Acessit alter aeque defectus pilis. Então, achegou-se, acedeu, né? Achegou-se, alter, um outro, aeque defectus pilis, igualmente falto de cabelo. De cabelos. Defectus pilis. Isso aqui é o defectus pilis, né? Aqui na gramática do Padre Ravizza, a gramática latina, isso é um complemento de abundância ou de falta. Eu já falei dele em outro momento, eu não me lembro onde foi, mas existe assim: exige o seu complemento em ablativo sem preposição. Aqui, pilis. Então, abundância ou falta. Você vai usar assim com o ablativo. Por exemplo, quem é católico que reza Ave Maria, diz, em latim diz Ave Maria gratia, no ablativo plena, cheia de graça. Aqui, defectus pilis, falto de cabelos. Igualmente, falto de cabelos. Obviamente é o que está dito aqui, mas a ideia achegou-se outro careca. Esse aeque defectus pilis, igualmente falto de cabelos, é outro careca. Inquiti, esse alter, calvus. Eia, inquiti, in comune quodicunque est lucri. Eia diz, eia é uma palavra de incentivo. In comune quodicunque est lucri. O que ele está dizendo, basicamente, é que em comum é como se fosse, na minha terra, chamam de meieiro, quando você tem o lucro dividido entre os possessores. Aqui, quodicunque est lucre, significa, como diz Ronay, coloca no seu material, ele diz o seguinte, olha, deixa eu achar aqui. Quodicunque est lucro, todo o lucro que há. Então, ele diz, eia, em comum, um achou, mas o outro chegou-se e já queria tomar parte já queria fazer uma sociedade, né? Eia, em comum é quodicunque est lucro. O lucro, todo o lucro que há, né? Quodicunque est lucro, todo o lucro que há será em comum, em parceria. Ostendet illi praedam et adiecit simul. Mostrou-lhe ele, o primeiro, né? Aquele, o primeiro, mostrou a palavra praedam, que deu origem ao português presa, né? Como a presa, o que foi apreendido. Mas também tem o sentido de botim. Só que o botim está também mais relacionado com a questão de guerra. Aqui eu acho que a melhor coisa, o melhor jeito que a gente tem de traduzir isso é por achado. Ele mostrou o achado e imediatamente simul et simul adiecit, e imediatamente ajuntou, acrescentou. Superum voluntas fauit. A vontade dos deuses, aqui superum está com uma supressão, seria superorum,
uma forma, vamos dizer que é uma forma antiga do genitivo ou do genitivo grego. Diz aqui, né? A vontade dos deuses favorece. Favorece também tem o sentido de favorável. Deixa eu só achar aqui uma tradução melhor. É propícia, a vontade dos deuses é propícia, sede fato indo. Isso daqui é um tipo chamado de ablativo absoluto. Quer dizer, é uma oração completa, mas toda no ablativo. O, o, aqui no material do Ronay, ele coloca fato vínido, diz, equivale a uma proposição causal, né? Uma oração subordinada causal que diz quia fatum nobis inuidet, que o destino, o fado, daí vem a palavra português fado, não o estilo musical, mas o fado como o destino. Né? Isso é de fato ínido, mas por inveja do fado, por inveja do destino, ou porque, como diz lá, né, como propõe a versão Ronay, pois o destino nos inveja, porque o destino não achou uma presa tão fabulosa quanto um pente para dois carecas, mas, por inveja do destino, carbonem uti aiunt pro thesauro inuenimus. Como dizem, mas por inveja do destino, como dizem, como se conta, encontramos um carvão por um tesouro. Isso é um ditado grego. Por aí em lugar de um tesouro, né? Em lugar do tesouro. Encontramos um carvão em vez de um tesouro. É um ditado grego. Lembrem-se que Fedro era grego. Quem spes delucit, ruic querela convenit. A quem a esperança ilude, a quem a esperança ilude, a este convém a confusão, querela. Não seria confusão, aí talvez melhor seria lamento, o sofrimento. A quem spes delucit quem, a quem a esperança ilude, veja que a gente tem a construção em português basicamente nisso aqui, desse mesmo jeito. A quem a esperança ilude, engana, ruic quaerela convenit, a este convém o lamento. Mas eu acho que a grande coisa é carbonem portresauro inuenimus. Encontramos, achamos um carvão em vez de um tesouro. No texto do Ronay, ele está propondo a análise de sum, né, que a gente já, em tese, deveria conhecer. Sum est, sumus est sunt, que está no indicativo, aqui estão os três tempos, presente, imperfeito e futuro. Eram, eras, erat, eramus. Lembre-se que esse A nos verbos latinos é longo. A gente, em português, por semelhança com outros verbos, é que mudou a posição para trás. Né? Mas eram, eras, erat, erant, erat, eramos, eratis, erant. Ero, futuro, serei. Eris, erit. Erimus, eritis, erunt. Só no imperfeito é que ele muda de posição aí. No subjuntivo, presente, sim, si, sitis, simus, sitis, sint, que ou seja, o imperfeito é interessante porque ele pega o infinitivo e acrescenta as terminações. Né? O imperfeito subjuntivo essem, se eu fosse, esses, esset, essemos, essetes, essent. O imperativo é este, se, sede, e o imperativo futuro esto,
esto, estote e sunto, né? O imperativo futuro, já falamos dele em outra lição, indica uma ação, uma ordem que haverá de repetir. A gente, quando vai traduzir, coloca tipo assim, ser sempre, esto laitus, ser sempre feliz. É uma ordem que tem reiteração constante. Aqui entra isso porque a gente vai tratar em seguida dos compostos desse verbo. E aqui está ainda o perfeito, né? Fui, fuiste, fuite, fuimos, fuistes, fuerunt, ou fuere, que a gente já viu muitas vezes, isso acontece muito na poesia. O mais que perfeito, né? O fui é igual, né? Eu fui, tu foste, ele foi, nós fomos, vós fostes, eles foram. Fueram, eu fora, veja, ficou só monotongo aqui, né? Fueram, fueras, fuerat, fueramos, fuerates, fuerant. E o futuro perfeito, eu terei sido, todos esses tempos compostos, sempre vão pegar essa designação de perfeito. Fuero, terei sido, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerunt, fuerint. O subjuntivo perfeito, fuerim, veja que aqui vai ficar o resto tudo igual. Que eu tenha sido fuerim, fueris, fuerit, fuerimus, fueritis, fuerint. Todos os demais tempos aqui, menos o primeiro, são iguais. E fuissem, o mais que perfeito, se eu tivesse sido, fuisses, fuisset, fuissemos, fuissetes, fuissent. E o infinitivo esse, o infinitivo perfeito, fuisse, ter sido, o infinitivo futuro é futurum, futurum, futurum esse, porque ele fica no acusativo, porque ele entra só na construção de acusativo com infinitivo, o infinitivo futuro de todos os verbos. E o particípio, ele não tem o particípio presente, que os medievais vão criar, moldado sobre o grego, que é o ens, entes, de onde vem a palavra ente, né? Por uma necessidade filosófica, criaram, calcado sobre o grego ons, ontos, daí vem ontologia. Então, os medievais supriram essa falta aqui da latinidade clássica. O particípio futuro é futurus, que ele vai entrar aqui, né, no particípio no infinitivo futuro. Futurus, futura, futurum é um adjetivo verbal. O particípio perfeito não tem também. E o supino não tem. É um verbo defectivo. Aí, da mesma forma, do verbo esse, conjugam-se o adsum, né, que é estar presente. Veja que é só adsum, ades, adesse, adesse, ad fui. Intersum é assistir a alguma coisa. Intersum, interes, interesse, interfui. Praesum, daí vem a palavra presidente. Praesum é estar à frente de, prae, na frente, né? Está à frente de, está no comando de. Praesum, praeses, praides, porque quando não tiver consoante ele começar por vogal, aqui o sufixo, o prefixo ganha um D. Praesum, praides, praidesse, praefui. E aí ele tem o particípio praesens, que é praesentes. E o próximo, prodes, aqui ali. Próximo, prodes, prodesse, prodfui. Profui, que é ser útil, aproveitar. Possum, potes, posse, que aqui é o poder. Potes, posse, potui. E aqui está a conjugação dele. Depois vocês deem uma pausa e olhem isso aqui com cuidado. São todos compostos do verbo sum. E aí, meus caros, a gente chega ao fim de mais essa lição, avançando sempre, né, como diz o ditado latino, festina lente, avança, apresse-se devagar. A história é avance com cuidado. E lembrando que eu acho que essa expressão do carbonem pro
Thesauro inuenimus, talvez seja o equivalente àquela nem tudo que reluz é ouro. Então, às vezes, uma coisa que se nos parece muito boa, em verdade, é um carbono protessauro que pode aparecer em nossa vida. Então, cuidado, tenhamos cuidado com as coisas que parecem boas, mas dentro escondem uma maldade. Valete omnes.